Boa noite a todos. Vamos para mais um dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Rápido no sentido de ser só meia hora, né? Porque hoje nós estamos iniciando a nossa 70ª aula, digamos assim, né? O nosso 70º estudo juntos, né? Nós que estamos estudando agora percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Matéria que a gente vai encontrar lá no capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Bom, ontem nós paramos na questão 243. Nós viemos comentando e estudando essa semana sobre passado, sobre a questão do conhecimento sobre o futuro dos espíritos. E hoje nós ainda vamos dar um pouquinho de continuidade a essa matéria específica. Kardec vai perguntar na questão 244. Os espíritos veem a Deus? E a resposta: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Vocês vão se recordar, quem estava aqui comigo ontem, do exemplo que eu dei da montanha, né? Quando você vai subindo, que é aquele exemplo que eu usei, não só em relação a este conhecer a Deus, conhecer a natureza íntima de Deus e compreender os seus desígnios, mas também em relação ao futuro, né? Para quem não estava aqui com a gente ontem, né? Mas para que não fique, de repente, em aberto, imaginem que nós espíritos estamos numa escalada, escalando uma montanha. E até determinada altura tem muitas nuvens que obstruem a visão do céu e do sol. Enquanto a gente está subindo, a gente faz ideia que tem sol do lado de lá. Faz ideia que tem um céu azul, né? A gente faz ideia da vegetação que deve continuar lá no alto daquela montanha, mas nós não estamos vendo. E muitas vezes essa ideia, para muitos de nós, ainda é muito fugidia. Então, somos nós espíritos, inferiores e medianos, acerca de Deus, acerca da verdade absoluta que rege os desígnios de todas as vidas na criação. A partir do momento em que você, já subindo mais ao alto a montanha, você ultrapassa a zona em que as nuvens obstruem a visão, você tem uma visão mais clara do sol, do céu, e aí os espíritos, então, a partir do momento em que eles estão mais evoluídos, são os espíritos superiores, eles sim compreendem a Deus, conhecem a natureza íntima do Pai e se fazem unos com Ele, no sentido de serem, então, os seus servos fiéis, de serem eles os seus ministros, executando os desígnios divinos na obra da criação. Então, é essa resposta que os espíritos deram é sobre isso. Então, nós, espíritos inferiores e medianos, tivemos ainda pálida ideia de Deus. Vocês vão lembrar lá no capítulo 1, da primeira parte do Livro dos Espíritos, né, que a designação que os espíritos nos fazem de Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, inovando para todos nós um entendimento que durava séculos de um Deus antropomórfico. Nós não temos mais essa figura de um velhinho sentado de barbas num trono, ditando regras e separando os seus filhos, aqueles que ficam à direita e à esquerda. Nós temos uma força imperiosa e suprema de criação, uma inteligência primeira, uma causa primária de absolutamente tudo que existe. No nosso universo conhecido, no desconhecido e nos outros universos que existem nas infinitas dimensões espirituais. Então, para que então nós possamos fazer uma compreensão dessa verdade absoluta, nós não estamos preparados. Os espíritos mesmos nos disseram lá nas primeiras questões que falta-nos um sentido para que nós possamos compreender a natureza íntima do Pai. Porque ele não é um espírito como nós. Ele não tem um corpo. Ele não é um ser. Por isso que Kardec pergunta que é Deus e não quem. Mas essa ideia que nós podemos fazer agora do Pai e de Deus ainda é a título de presunção. É essa pálida ideia que espíritos inferiores e medianos podem fazer acerca da verdade absoluta e acerca de Deus.
somente espíritos superiores, e nós o seremos um dia. Não sabemos quando, mas seremos, porque essa é uma certeza, é uma fatalidade. Nós estamos condenados a evoluir. Todos nós, criaturas, estamos condenados a progredir incessantemente. Estamos condenados a atingirmos a felicidade plena da consciência que cumpre os seus deveres perante a obra da criação. Então, não tem como escapar. Como espíritos dotados de livre-arbítrio, nós podemos atrasar a nossa caminhada. Então, nós somos rebeldes, muitas vezes ociosos, teimosos ao extremo, e vamos atrasando esta caminhada, mas a caminhada é fatal. Deus nos atrai, esta força nos atrai incessantemente, constantemente, e continuará nos atraindo. Mas, nesse caminho evolutivo, nós só teremos realmente noção do Pai, noção do que seja a verdade absoluta do Pai, quando já estivermos distantes das nossas necessidades de provas e expiações. Em outras palavras, quando formos espíritos superiores, quando já não mais estivermos sujeitos ao aprendizado baseado na reencarnação, na eterna roda da vida. Nós só seremos assim quando não mais dependermos das reencarnações nos planos físicos, quando já não tivermos mais débitos pesados a ressarcir, quando formos espíritos superiores. Até lá, nós vamos tendo vestígios, vamos tendo contato com algumas nuances que vão se melhorando constantemente acerca de Deus. Lá na questão 244 ainda, mas na linha A, Kardec vai perguntar: quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Porque muitas vezes Kardec se deparou, e a gente pode perceber muito isso na Revista Espírita, mas em outras obras também da própria codificação, fica muito claro que os espíritos não têm permissão para dizer tudo. E há situações, em outros livros também, doutrinários, espiritualistas, em que fica muito claro para nós que estamos lendo que os espíritos não estão dizendo tudo. Eles dizem somente aquilo que a gente dá conta de compreender, de acessar, de sentir, de intelectualizar. E muitas vezes eles são claros dizendo que eles não têm permissão mesmo para dizer além disso. Então Kardec quer saber o seguinte: mas quem que proíbe? Estes espíritos que dizem para nós encarnados, médiuns, dirigentes, que eles dizem que eles não podem dizer sobre tal coisa, quem que afirma essa negação para eles? Quem proíbe? Você não pode passar essa informação. Essa informação para o plano dos encarnados você não pode trazer. Quem? É isso que Kardec está perguntando, né? É Deus que fala com eles? É a pergunta de Kardec. E eles respondem. Desse espírito, aqui ele coloca espírito inferior, mas veja bem, eu acho que é mais no sentido até de espírito inferior a Deus. Um espírito, quando se comunica conosco, fala assim: não posso falar sobre isso. Então, os espíritos mesmo respondem acerca deste espírito que diz que não pode falar. Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe como por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo?
O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Por que eu fiz questão de frisar que nessa pergunta não é bem espírito inferior e inferior? Né? Porque espírito inferior e inferior mesmo, ele muitas vezes não consegue dar vazão a praticamente nenhuma intuição vinda de planos mais altos. Então, certamente, Kardec não se referia a estes espíritos inferiores, até mesmo porque Kardec podia perguntar a eles, pedir a eles alguma descrição do que eles estavam vivendo, mas certamente não ia pedir algum conselho. E nem esperar deles uma grande revelação que fosse. Então, para mim aqui, volto a afirmar, esse espírito inferior que Kardec grafa na pergunta é espírito inferior a Deus. Tá? Então, nós abraçamos aí espíritos superiores, abraçamos aí os espíritos responsáveis pela codificação, espíritos outros, já dignos, benfeitores muitas vezes da humanidade, de uma coletividade, e que muitas vezes não podem trazer todos os esclarecimentos que nós, a princípio, gostaríamos de ter. Mas é muito interessante nessa questão que, mais uma vez, eles afirmam sobre o papel do corpo físico, né? Quando eles afirmam que os espíritos, né, têm a sua essência mais sutil e mais perceptível, é justamente porque não há o veículo físico, que interfere certamente nessa intuição que vem de planos superiores. Esses dias eu vi em outra live, agora eu não me recordo qual foi, uma pergunta dirigida a médium e ao espírito comunicante que perguntava se era possível um médium encarnado, como nós, por exemplo, receber uma comunicação do arcanjo Miguel ou do arcanjo Gabriel, espíritos de altíssima evolução. E aí, este espírito que se comunicava através de uma médium deu uma resposta que me pareceu lógica, e eu acredito que seja isso mesmo, né? Que o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel, o Rafael, espíritos já de elevadíssima situação espiritual, a própria potencialidade da sua força, de sua luz e da sua inteligência impõe uma série de dificuldades que um médium encarnado como nós pudéssemos captar. É uma fonte, é uma usina de energia muito grande para a nossa voltagem de 110 volts. Vamos dizer mais ou menos isso. Então, o que acontece quando a espiritualidade realmente mais elevada quer mandar algum aviso ou prestar algum tipo de esclarecimento ou auxílio para coletividades inferiores, tais quais nós que estamos encarnados? Há, digamos assim, um telefone que funciona através da mediunidade constante. O plano A, que seria elevadíssimo, se conecta com o B, que se conecta com o C, que se conecta com o D, que se conecta com o E, e vamos supor que o E sejamos nós, os médiums encarnados. A mensagem chega? Chega. É uma linha direta? Não, mas é válida. É válida desde que todos os medianeiros sejam corretos e fiéis e consigam transmitir, com base no amor e no Evangelho de Jesus, as mensagens que chegam a eles. Porque todo médium é como se fosse uma lâmpada. Nós vamos ter lâmpadas claras, lâmpadas foscas, lâmpadas verdes, azuis, vermelhas e pretas. E a energia elétrica, vamos dizer assim, são os pensamentos, são as orientações que vêm de mais alto. Aqui eu estou falando em relação a mais alto, mas esse mesmo raciocínio vai valer em relação a pensamentos e orientações dos planos inferiores. Mas vamos voltar aos planos mais elevados. A lâmpada que somos nós, médiums, ela recebe essa energia
e ela retransmite essa energia. E sempre a retransmite com seu toque pessoal. Então a lâmpada, quanto mais fiel ela for, quanto mais correta moralmente ela for, quanto mais estudo ela tiver para que ela possa realmente se ater e ter consciência de que aquilo não é dela, de que aquilo é da espiritualidade superior, mais transparente essa lâmpada é. Então, mais verdadeira, digamos assim, a mensagem chega. Quanto mais embaciada a lâmpada seja, quanto mais colorida ela pretenda ser, muitas vezes por traços de arrogância, de egoísmo, de vaidade dos próprios médiuns, mais ela interfere na luz que ela divide com o restante. Somos nós médiuns. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer o estudo da mediunidade com o Robinho, vocês devem ter visto com ele que o fenômeno mediúnico, absolutamente isento de animismo, não existe. E hoje, principalmente, todos nós estamos sendo convidados a participar com responsabilidade do fenômeno mediúnico. É assim que deve ser. Porque nós estamos nos emancipando, estamos evoluindo em constante evolução. A civilização evolui. Então já não necessitamos mais daquele comando cego que muitos de nós recebemos no início dos tempos, lá antes de Jesus, ou até mesmo na época da codificação espírita, onde grande número dos médiuns funcionava de forma mecânica ou inconsciente. Nós agora somos chamados a participar dessa comunicação ativamente, conscientemente, intuitivamente, muitas vezes. E é assim que vai ser. Então, é assim que funciona. O espírito desencarnado, ele recebe de forma mais forte a intuição dos planos superiores. Como ele recebe também mais forte as intuições provindas dos planos inferiores, isso vai depender com quem ele sintoniza. Porque nós somos o que sintonizamos. Nós somos o que sentimos, o que pensamos e a forma como agimos, somos nós. No plano material ainda é fácil para a gente pôr máscaras e disfarçar. Mas nos planos espirituais não é bem assim que funciona. Lá a máscara maior, que seria o invólucro material, não existe. E o perispírito por si só é muito plasmável, facilmente plasmável. Então quem efetivamente somos se mostra no perispírito e nas energias que vibramos, fazendo com que possamos ter maior ou menor sintonia com os vários planos espirituais de vida, tanto inferiores quanto superiores. Mas vamos continuar. Na linha B, dessa mesma questão 244, Kardec pergunta: Deus transmite diretamente a ordem ao espírito? Ou por intermédio de outros espíritos? Eu acabei já respondendo para vocês antes, né? Da live que eu assisti, que eu comentei. Mas vamos ver a resposta deles no Livro dos Espíritos. Ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno disso. O que é ser digno de comunicação com Deus? Ser espírito de altíssima elevação. Não é só uma questão de bater o pé e falar assim, eu creio, Senhor, eu sou fiel. Não é. É questão de mérito efetivo, quem nós somos. Ser digno, não é querer ser digno, é de ser. Quer dizer, você já realizou o aprendizado e se fez digno. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Como nós já sabemos que não existe tão somente um plano espiritual para cima, nem um plano espiritual para baixo, vocês imaginam aí os telefones que muitas vezes nós necessitamos para receber esses auxílios, estes esclarecimentos e estes socorros. Mas eles sempre vêm. Porque a rede de comunicadores que todos somos nós é imensa. Imensa. Nunca duvidem disso. Nós nunca estamos sós. Porque Deus se faz presente conosco
através dos nossos irmãos. Somos todos irmãos perante o Pai, de infinita bondade, misericórdia, justiça e amor. Somos todos irmãos. Na questão 245, Kardec vai perguntar: o espírito tem circunscrita a visão como seres corpóreos? Não, respondem eles. Ela reside em todo ele. Mais uma vez, você viu? Vocês vão perceber que em várias questões eu fiz essa pausa e fiz os mesmos comentários. O livro dos espíritos, os espíritos superiores precisaram criar uma resposta geral, porque era a base da codificação. Não dava para querer que Kardec especificasse muita coisa e falasse sobre todos os tipos de espíritos, né, como que seria a visão neles. Será mesmo que os espíritos inferiores enxergam todo como todo ele? E nós vamos perceber pelo estudo que prossegue, tanto nos textos da Revista Espírita, quanto nas outras obras, que a doutrina espírita é muito rica, livros da Lavra do Chico, da Lavra do Inácio Ferreira, da Lavra do Hermínio Miranda, da Lavra da Joana de Ângeles, nós vamos perceber que espíritos inferiores e medianos como nós veem tal qual nós vemos. Se eu, Cristiane, desencarnasse agora, depois de um período de relativa confusão, digamos assim, perturbação, isso eu estou presumindo, tá, gente? Eu acredito que eu iria me ver do lado de lá, enxergando com as mesmas limitações que eu tenho no plano físico. Eu ia pensar que eu estava enxergando com os meus olhos perispirituais. Agora, espíritos superiores, aí eu posso pensar que a ele se refere essa visão, que é uma visão total. É como se o espírito superior, ele sim pudesse ter essa visão de 360 graus. Nós falamos, algumas aulas atrás, acho que não foi ontem, algumas aulas para trás, sobre esse aspecto de visão, né? E o quanto ela vai se aprimorando, se aperfeiçoando, se aprofundando com a evolução dos espíritos. Eu citei para vocês até relatos do próprio André, porque André Luiz, eu já não me recordo mais em qual obra, mas ele diz que houve até um preparo da espiritualidade para que ele fosse participar acompanhando um instrutor em sentido de aprendizado, e que foi concedida a ele, digamos assim, um aperfeiçoamento da sua capacidade visual. Então, o André não tinha isso, ele recebeu a permissão e foi auxiliado magneticamente em nosso lar, para que nessa experiência que ele iria realizar, ele pudesse conseguir enxergar de forma mais aprofundada, mais detalhada e mais detalhista. Então, esse sentido de visão, digamos assim, de 360 graus, quero eu acreditar, que também seja conquista do espírito, conquista natural do espírito. Então, eu não quero crer que espíritos inferiores já tenham essa capacidade de visualizar em 360 graus, porque eu acredito muito no mérito, na evolução, no aprimoramento do ser. Então, eu acho que espíritos superiores e medianos vão enxergar como nós enxergamos. Talvez por isso, e outras razões, muitos, ao desencarnarem, não se dão conta que desencarnaram. Porque não há muitas surpresas. Não há efetivamente muitas modificações. Mas vamos lá. Na questão 246, Kardec pergunta: precisam da luz para ver? Veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. O mesmo comentário que eu fiz na questão 245, eu faço na 246. Eu acho que efetivamente para espíritos superiores não é trevas, justamente porque eles têm essa faculdade de ver muito além do que nós podemos presumir que seja. De forma detalhada, aprofundada,
independente da luz. Agora, pelo relato que nós temos de espíritos medianos para inferiores, para eles assim trevas. Quantas vezes dirigentes mediúnicos têm lidado com espíritos comunicantes em sofrimento e afirmam eles que se veem trancados em prisões, em cavernas, em casas escuras, das quais eles não podem sair e não enxergam absolutamente nada por conta da escuridão que ali reina. Então há sim limitações visuais para espíritos inferiores e medianos. E volto a afirmar, isso não quer dizer que o livro dos espíritos esteja errado, não é isso. Não era a intenção dos espíritos responsáveis pela codificação, e muito menos de Kardec, dizer absolutamente tudo, porque era impossível. Kardec, na sua pressa por fazer o seu trabalho, esgotou-se, inclusive fisicamente, pressa no que eu digo, porque ele queria dar conta. Ele queria trazer o maior número de informações, de esclarecimentos aos encarnados. Mas ele foi orientado que ele não conseguiria dizer tudo. Só naquela experiência como Kardec que ele logo retornaria. Como de fato retornou, mas nós não vamos entrar nesse aspecto, porque a nossa conversa não é sobre isso. Então, o fato é, em relação a essa questão 246, que espíritos inferiores e medianos têm, sim, limitações em relação à escuridão. O próprio André Luiz conta, no seu período, no umbral, a dificuldade que ele tinha, porque o ambiente era fantasmagórico, não havia luz solar. Ele tinha muito medo da escuridão, quando ele pensava ver outros seres. E, enfim, isso não é uma coisa exclusiva do relato de André Luiz, nós vamos perceber isso em incontáveis autores, através das psicografias que nós podemos encontrar hoje, multiplicando-se na seara espírita. Mas vamos continuar. Na questão... eu acho que eu troquei. Coloquei um depois da outra, né? Pus 246, depois 245. Vocês me perdoam. Na questão 247, Kardec vai perguntar: para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Vejam que Kardec está explorando essa questão da visão dos espíritos, porque é um sentido, uma percepção. Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Quer dizer, eu, espírito desencarnado, será que eu posso estar aqui e ao mesmo tempo estar vendo o que está acontecendo lá no Japão? Se eu tiver alguém muito querido meu lá? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta: como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vem em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes, mas esta faculdade depende da sua pureza. É tudo que nós estamos falando até agora. Quer dizer, o espírito, ele vai ser dotado dessa profundidade, digamos assim, dessa faculdade maravilhosa de visualizar a distância, no escuro, detalhista. Mas isso depende da pureza dele. Seu pensamento é suscetível... Não, eu já li. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Então, essa visão fascinante, maravilhosa, extraordinária, que Kardec imagina existir os espíritos superiores, até. E olha só, quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Entenderam agora por que eu vim fazendo esses comentários nas questões anteriores
Entenderam vocês por que muitas vezes eu paro em alguma questão do Livro dos Espíritos e falo justamente isso? Gente, peraí. O Livro dos Espíritos, ele não é restritivo. E ele não está dizendo a verdade toda. O Livro dos Espíritos é a base que permite o avanço do seu estudo. Vocês entenderam a diferença? E aí vem, então, o comentário de Kardec, que eu achei interessante constar, porque tem um comentário de Kardec, que eu vou ler para vocês, porque é um comentário pequeno e interessante. Diz Kardec: no espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas, lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, abstração de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Mas voltamos a falar. Quem possui esta visão na sua potencialidade já desenvolvida? Espíritos superiores. A evolução de todos nós, ela nos fala o seguinte: em potência, desde a nossa criação como princípio inteligente, e continuando no eterno caminho rumo à angelitude, o nosso trabalho principal nas reencarnações, nos planos espirituais, na convivência com os nossos irmãos, é de desenvolver as potencialidades que todos já possuímos. Então, todos nós, desde o início, temos potencialidade para amar como Jesus, para perdoar como Jesus, para sermos humildes como Jesus, para sermos justos, misericordiosos, compassivos e pacíficos, pacificadores, como mestre. Mas o nosso caminho é justamente desenvolver essas potencialidades. O imenso trabalho de cada um de nós é de aprender vivendo e assim desenvolver tudo o que já está inscrito em nós. Não vem nada de fora. Está tudo dentro, aguardando o nosso comprometimento, principalmente com o Evangelho de Jesus, para que nós possamos fazer brilhar a nossa luz. Nós encerramos hoje, essa semana. Eu aguardo vocês na terça-feira, às 7 horas, ainda dando continuidade a esse tema de percepções e sensações dos espíritos. Agradeço a presença da Denise, do Carlos, da Bárbara, do Valdeci e da Cris, minha comadre. Bom ver você aqui, Cris. Saudade. Amanhã eu tô aí, se Deus quiser, para curtir meu netinho e todos aqueles que eu amo. Um grande beijo para todos vocês e para quem nos acompanha também em outros horários, em outros dias. Até terça-feira, 7 horas.